galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi um dia de vitórias importantes para o governo Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso. Vamos também falar sobre alguns temas que Bolsonaro abordou em sua live. Vamos falar de eleições, tem novidades interessantes em Santa Catarina e já tem aliado de Bolsonaro ensaiando o discurso de desembarque, mirando aí as eleições de 2022. A gente vai ter que falar sobre isso também. Vamos falar sobre narrativas que criaram contra o presidente. O Sérgio Moro mesmo criou várias no dia de ontem. E se lembra quem assistiu, né, o vídeo de ontem também? Eu falei sobre algumas informações de bastidor e falo, pô, eu não gosto de trazer informações quando eu não tenho algumas matérias da imprensa para comentar sobre o tema. Então, ontem saiu uma matéria aí bem interessante, né, pra gente dar uma analisada. Vamos também falar sobre o Lula. Não tem como deixar de falar, foi ontem aí no Podpah, falou vários absurdos, mas não quero olhar o que é que o Lula realmente falou. Quero analisar essas coisas no âmbito das eleições de 2022, inclusive comparar algumas coisas que está acontecendo com o Bolsonaro. Tem mais algumas matérias que envolvem aí uma política internacional, mas também uma análise do governo assim no macro, redes sociais, como a imprensa lida com a situação. Hoje eu acho que finalmente vamos conseguir falar sobre a PL 2630 da Fake News, que teve aí o seu projeto aprovado. Tem aí também o pessoal da cultura, que basicamente está sendo processado internacionalmente pela Rede Globo. Tem coisas aí que também envolve a Academia Brasileira de Letras, que poderia ser um assunto que ia passar batido, mas também merece ser comentado, porque o novo presidente é uma pessoa assim, um quanto inusitada. Até a esquerda tá assim, pô, não, peraí, tá tudo errado. Enfim, tem muito assunto, espero que dê pra falar sobre todos. Vamos de forma rápida para dar tempo de falar sobre tudo. A começar, Bolsonaro regulamenta auxílio gás e Alimenta Brasil. Há quanto tempo já não vem se falando sobre isso, sabe? Essas medidas para tentar, né, impulsionar a economia, né, botar para a roda começar a girar de forma mais rápida, pegar tração. Finalmente, auxílio gás regulamentado. Um dos pontos junto aí à gasolina que mais está aí tirando o sono de muita gente. Obviamente, a questão do gás preocupa mais as camadas mais pobres. A gasolina é um problema a nível nacional. Isso daí também está sendo debatido ainda, a questão do ICMS, e é um dos pontos que quase todo mundo que eu converso apontam que caso o Bolsonaro resolva essa situação da gasolina, meu amigo, assim, seria muito difícil, mas muito difícil ele não vir com força máxima nas eleições de 2022. Continuando aqui, ontem também tivemos a aprovação da PEC dos precatórios. O Senado, mais de 60 votos, tratorou. E a imprensa, que tanto criticou, Sérgio Moro, que também saiu para criticar, falou, meu Deus, acabou o equilíbrio fiscal do país. Pois bem, o Arthur Lira falou, né, em seu tweet, e os números também estão aí para provar, que o mercado hoje reagiu favoravelmente à aprovação da PEC dos precatórios. Prova que a economia compreendeu que tempos excepcionais exigem medidas de cuidado com quem mais precisa. E reconheceu também que cada passo foi dado com prudência e responsabilidade fiscal. Para quem aposta aí que o mercado está abandonando o Bolsonaro e abraçando Sérgio Moro, assim, tá mais errado do que nunca. PEC dos precatórios, aprovada, Auxílio Brasil 400, vai entrar aí na linha de frente e a coisa vai tomar tração. Ontem também tivemos isso daqui, que é aquela típica entrega que realmente, assim, tá se normalizando no governo Bolsonaro, e quando normaliza demais a gente para de dar atenção. Mas passou aqui na minha timeline, né, o Rogério Marinho, mais uma entrega, mais pessoas, né, seres humanos comuns recebendo água. Sabe? Pessoas que não tinham água, agora eles têm água. O Texugo fala o seguinte, fico feliz pelo sertão tão subestimado agora ser compreendido como um dos Brasil em grande potencial. Serão milhões de vidas que florescerão a partir da transposição. Parabéns pelo trabalho. E eu não coloquei aqui, mas tem a ver a mesma situação. Ontem também foi mais uma vitória, né? Assim, as coisas continuaram como estão. E o que foi que aconteceu? O STF decidiu por 7-3 que a solicitação aí da esquerda, né, PDT, PT, acho que o PSOL também entrou, reclamando sobre o marco legal do saneamento. Cara, não faz nenhum sentido. O marco legal do saneamento está mantido. Assim como as pessoas no sertão estão recebendo água. O projeto aí, nos próximos 10 anos, pretende entregar para todas as pessoas, né, assim, na verdade, a universalização do esgoto e de água tratada. Mas a esquerda acha que isso não é importante, ou pelo menos a forma como o governo Bolsonaro está fazendo não é correta.
mais uma grande vitória, marco do saneamento passou. Isso daí também pode ser uma coisa que pode impulsionar a economia, milhões de empregos criados, bilhões em investimento. A gente trouxe um gráfico aqui recentemente, se a gente comparar com 2018, que era o governo Temer, né? Porque o marco ele só começa a valer em 2020. O governo Temer tinha investido assim 3 milhões, né? Não o governo Temer, mas as questões ligadas ao saneamento na época foi 3,5 bilhões, algo em torno disso, 3,5. Em 2020, já com o marco legal do saneamento, os investimentos aí na questão de tratamento de águas, esgoto e tudo mais, pularam para mais de 30 bilhões de reais e em 2021 também ultrapassam os 30 bilhões de reais. Mas para a esquerda brasileira, é inútil. Sobre eleições, novidadezinha assim bem rápida e pontual sobre Santa Catarina. Senador apara arestas com Hang para tentar filiar o empresário ao PL. Luciano Hang aí, né? O senhor Jorginho Melo está conversando com ele. O que se espera é que o Luciano Hang seja o candidato de Bolsonaro lá em Santa Catarina para o cargo de senador da República. Acho que é um nome aí forte, bastante capilaridade. Um cara aí que é bem quisto por grande parte da população. Então aí acho que viria forte lá para disputar o Senado por Santa Catarina. Uma informação aqui só para reforçar o que a gente já falou ontem, porque teve muita gente aí reclamando, os tais super conservadores, a gente vai falar um pouco deles hoje, que o Mendonça, né? Ih, olha lá o Mendonça, o que ele está falando sobre o casamento arco-íris. E aí a gente já mostrou ontem que o Silas Câmara, liderança da bancada evangélica, falou, cara, resposta treinada, ele falou o que tinha que ser dito. O Sóstenes Cavalcante, que será o próximo presidente da bancada evangélica, também falou, cara, ele falou que tinha que ser dito. A doutora Ludmila Lins Grilo, juíza, também falou, cara, na prova oral, eu sempre falo pro meu aluno, fale o que o cara que aplica o teste que eu ouvi. Ainda mostrei lá um pedaço da live também do procurador do MPF, agora tô em dúvida qual cargo que ele ocupa, falando, né, o Kleber Neto. Cara, assim, a coisa mais normal do mundo que aconteceu ontem. E o Silas Malafaia também veio para reforçar. Ele diz que Mendonça deu cama de gato sobre a questão do casamento. Segundo Malafaia, Mendonça fez uma manobra retórica para agradar tanto os defensores da pauta quanto os conservadores. Para o pastor, ao dizer que se aterá à Constituição, Mendonça estaria dizendo que reconhece a legitimidade do artigo 226, que diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O pastor disse que a fala de Mendonça teria sido uma cama de gato. A metáfora faz referência ao movimento do futebol, ilegal, diga-se de passagem, em que um atleta desequilibra o adversário usando o seu corpo. Choro é livre. Então, pra galera que tenta jogar mil e uma pedras, assim, critica no ponto certo, porque senão essas críticas construtivas, elas vão ficando cada vez mais, né, parecendo esse pessoal da MBL, dando humor e tudo mais. Outra coisa aí que pode também ser considerada uma vitória do governo, assim, até assim, que surpreende, o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, ele recusou o pedido de Moro para invalidar o depoimento de Bolsonaro sobre interferência na PF. O Moro ficou chateadinho porque os advogados dele não puderam, né, fazer perguntas para Bolsonaro, interrogar Bolsonaro. O Moro só faltou querer, né, colocar assim, numa sala fechada, acorrentar na cadeira, pegar Bolsonaro, botar a cabeça assim dentro de um túnel de água, falando, bora, fala, cadê o saco? Traz o saco. Né? Fazer quase tropa de elite. Pelo amor de Deus, né? Não faz nenhum sentido. Faz uma acusação vazia. Não prova nada. No seu próprio depoimento, o Moro diz, eu não estou apontando nenhum crime, mas suspeitas, só no falatório, e tá aí mais uma vez tentando criar confusão. E eu me pergunto, no final desse caso aí, que eu acho que tende para mostrar que Bolsonaro jamais interferiu na Polícia Federal, o Moro ele vai responder por denunciação caluniosa e por todo o desgaste que ele está fazendo o governo passar? Eu acho que com certeza não. Mas tá lá, ó, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o inconformismo manifestado por Moro nos autos do processo, além de extraporâneo, não merece êxito. O ministro ainda argumenta que o Ministério Público Federal, titular da ação penal pública e destinatário da prova colhida, não vislumbrou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade policial para a oitiva do presidente da República. Mais uma vez, Moro criando confusão, fazendo a justiça brasileira perder tempo em coisas totalmente irrelevantes. Esse é o Sérgio Moro. E aí, olha só, a gente falou ontem, eu falei, pessoal, eu conversei com muita gente nos últimos dias, não tinha feito nenhuma live nas outras plataformas nem nada.
E ontem eu falei, ó, tem umas coisas aí ligadas a Sérgio Moro. Essa história aí do Moro, seu candidato do mercado financeiro, não. Não, 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 não. Essa história aí, cara, o Brasil tá basicamente ingovernável. E com o Moro ia ser pior ainda. Ainda tem a opção aí do Moro sofrer o impeachment, porque, cara, ele entra assim, rapidinho. Tem muita gente lá, né, que guarda bons sentimentos pelo Moro, todo o pessoal da esquerda, as pessoas que estão voltando, como por exemplo o Eduardo Cunha e tudo mais. Vocês acham que o Moro teria vida fácil caso um dia fosse presidente da República? E a gente falou sobre isso, falou a importância, presta atenção no vice do Moro, não só do Moro como do Lula e do Bolsonaro. E aí o Marcelo Ramos, que é do PL, deve estar sendo do PL, porque o cara assim, ele odeia Bolsonaro. Ele foi se encontrar e participou de um evento e ele falou algumas coisinhas, vejam só. Para vice da Câmara, Moro repetirá caminho de Bolsonaro se for reeleito. Vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, participou nesta quinta de um evento com investidores do mercado na React Capital. O deputado falou da forma como Jair Bolsonaro conduziu seu governo até aqui e o que deve esperar de Sérgio Moro caso seja eleito presidente. Ramos avaliou que, no primeiro biênio do governo Bolsonaro, vivemos presidencialismo sem coalizão. No segundo, com coalizão. Ainda não dá para concluir, mas o primeiro modelo parece ter sido mais efetivo. E que, caso eleito, Moro também sucumbirá à política, assim como Bolsonaro. Não vai, Moro não vai. Esse discurso aí do Moro, isso aqui, não vai. Não vai. Moro não vai conseguir governar o país, sabe, no discurso, sem coalizão. Não tem apoio. Moro não tem apoio suficiente na Câmara. Não tem. Sobre as prévias do PSDB, Ramos diz que a vitória de Dória mostra que tem força de surpreender. Mas o PSDB sai abaixo. A grande questão é qual será o Lula das eleições, esquerda ou centro? Seu vice deve indicar isso. E a gente está comentando as escolhas do vice. Você viu, ele faz um aceno a Dória. Dória tem força para surpreender. Não se posiciona ainda. Está aberto uma terceira via, mas, cara, não é. A terceira via não é Moro. A terceira via não é Moro. Sabe o mercado quer saber aí, vai ter governabilidade? O Moro vai ter, depois de todas essas coisas que já fez no passado? Não tem, não vai. Marcelo Ramos, com todos os absurdos, ele ocupa o cargo de vice-presidente da Câmara. Ninguém chega nessa posição de forma aleatória. Não é um deputado que é um deputado baixo clero, que ninguém conhece, completamente inútil. Muito longe disso. Então tá aí. E aí Bolsonaro falou várias coisas na live ontem. Esse aqui foi o resumo que, inclusive, ele mesmo colocou. E eu quero mostrar algumas coisas, né? Tá lá, ó. Zerado impostos federais do gás, né? De cozinha do início de 2021. O Ministro da Cidadania explica as suas últimas ações da pasta. Falou do auxílio gás. 24 milhões de famílias brasileiras são alcançadas com o novo programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Programa Alimenta Brasil reforça a agricultura familiar e segurança alimentar das famílias brasileiras. Explicações sobre como funciona o Auxílio Brasil. Putin convida Bolsonaro para encontro na Rússia para ampliação de relacionamentos. Isso a gente vai falar mais tarde. Governadores entram no Supremo contra a redução de ICMS na energia elétrica. Olha só. Sempre jogando contra. Mais de 4 meses aguardando decisão do Supremo diante do pedido do presidente para equiparação de ICMS de combustíveis no Estado. Também aí é um problema, você vê, está tentando ainda. Consequências do Fique em Casa. Comportamento de palhaço e falta de caráter de Sérgio Moro. Aí ele surfou. A maioria dos procuradores da Lava Jato votaram em Haddad, também falamos. Vazamentos do COAF e o método Serginho Malandro. Isso foi bem interessante também, porque ele começa a falar das coisas que aconteceram no passado. Falou do antagonista, que a gente sempre está falando aqui, cara, tem que prestar atenção. Olha como o Moro vem agindo. E você vê, Moro, até 2022, para quem tiver interesse em ouvir, vai conhecer quem é o ex-juiz. Vai conhecer. As pessoas que consideram votar no Moro são aquelas pessoas que realmente estão assim, né, completamente perdidas sobre o cenário da política nacional. Não sabe quem é quem. Não sabe, assim, comprou a narrativa da Globo e ficou por lá. Apresentado MP para barateamento de combustível. O Brasil precisa do Congresso. Mais uma vez o presidente fala, inclusive fala a questão do Moro. O Moro fala aqui que eu sou do Centrão e tudo mais, tenta falar de forma pejorativa, o pessoal antagonista, o Diogo Mainardi, mas e aí? O chamado Centrão são mais de 300, porque a esquerda são 132, aí tem uns 40 que são os bolsonaristas, e o resto é Centrão.
Vai negociar com quem? Com a esquerda, com o PT, com o PSOL? Mais e mais narrativas que não param em pé. Então isso aí, aqueles assuntos que a gente fala direto em vídeo. Lançamento do Pix, saque e troco. Venezuela, inspiração do PT e do ex-presidiário. Interessante que isso daqui estava no vídeo de ontem, no tempo para falar, a gente vai falar também no vídeo de hoje quando falar da Rússia. Imunizantes, a verdade pela milésima vez. Coisa séria e os idiotas, passaporte. Aí fala do Omar, do Renildo, aquelas questões que eu vi a pandemia que a gente levantou na época do Renan Sabia de Tudo, quem lembra. Carlos Gabas. Governadores e prefeitos têm o poder de muitas decisões seguindo a determinação do Supremo. Mais uma vez, parte da imprensa brasileira e o chiqueiro da informação. Che Guevara e seus Rolex socialistas. Vaquinha para o pobre Bonner. A verdade sobre a PEC dos precatórios. Fatos que omitem e a importância de sua aprovação. Veja como assim, a maior parte dos assuntos são aqueles assuntos que a gente tenta lidar no dia a dia. No dia a dia. Olha como esses assuntos são importantes. Bolsonaro não fica lá na live dele falando sobre as lacradas que a Amanda Klein tá dando, né? As invertidas que ela tomou. Você vê, ó. Não dá, a gente pode falar, meio que bater o martelo, que em geral é os típicos assuntos que a gente sempre tenta trazer em nossos vídeos e falar, ó, olha isso aqui, olha aquilo outro, olha o que tá acontecendo. Sobre os mamateiros, olha isso aqui. 25 de novembro, vem o Diogo Mainardi. Moro discute federação entre Podemos e Cidadania. 25 de novembro. Aí vem ontem. Elisiane é lembrada para vice de Moro, mas Cidadania não negocia com Podemos. Meu amigo, peraí, ó. Cidadania não negocia ou Cidadania, sabe, tá discutindo na federação e tá negociando com o Moro? Ou tal não tá. Ou tal não tá. E aí? E aí, mamateiro? E aí? Sabe assim, não dá. Ou um ou outro. Ou tá negociando uma federação, ou o Cidadania não negocia. Difícil, né? Esse aqui é o jornalista do Sérgio Moro, de onde vem todas as narrativas, né? Só vê as mensagens da Vaza Jato. Aí você vê Moro também falando que não é de hoje, que a Polícia Federal, né, não é mais a mesma. Não é mais a mesma. A Polícia Federal mudou. Não é mais a mesma da época da Lava Jato. Aí você diz, ó, é errata. PF de hoje não é a mesma do lavajatismo, não da Lava Jato. Perder esse poder de comando foi o que mais feriu o ego desse homem. E a matéria tem uma coisa interessante. Moro falou isso em um evento contando com a presença do Oriovisto, que está aí chancelando a candidatura do Moro, um grande empresário, amigo do Lema, e o cara é da Positivo, não só dos tablets, como das urnas. Oriovisto. Álvaro Dias, você nem fala, né? A relação entre o Alicate e o Moro. E por fim, o Flávio Arnes. E esse cara aqui, eu acho que a maioria de vocês já sabe quem é, porque já falou tantas e tantas vezes. É até amigo da própria Rosângela, né? A mulher do Sérgio Moro. Se conheceram na época da PAI, na época que ele era vice-governador lá do estado. A Rosângela também é amiga do Marlos Arnes. Conheceu também na época da PAI, nos trabalhos e tudo mais. O Marlos Arnes, que tá naquela treta que envolve o Zucoloto. Aquela confusão toda. Você vê, né? Quantas vezes já falamos dos Arnes? E aí eles aparecendo juntinho com o Sérgio Moro. Nada novo. Nada novo. Os Arnes, toda a família Arnes e o Álvaro Dias são os principais aí políticos lá do Paraná ligados à família Moro. E olha essa matéria. É para deixar a gente feliz. Bolsonaro pulou em PF, COAF, Receita, STJ e Câmara. Agora avança sobre STF e TCU. Sem Suprema e mídia, quem segura o presidente? Devagar e sempre, gente. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. A mudança no Brasil ela não vai vir do dia para a noite. A mudança ela não vem com a simples mudança. Ó, se Bolsonaro hoje mudasse, vamos falar assim, não Bolsonaro. Sei lá, amanhã os ministros falavam, eu cansei, eu tô com raiva desses bolsominions chatos que estão aqui no Twitter, Instagram, Facebook, reclamando dos trabalhos da corte. Não aguento mais. Sabe, tenho dinheiro, quero me aposentar. Vai lá, Bolsonaro, indica aí todos agora, vai. Bota os teus 11 ministros. Beleza, botou 11 ministros. Você tem aí, tal número, você tem 2 mil funcionários? 2 mil não, que às vezes não sei se chega a ter 200 pessoas no gabinete. Mas mais de 50 tem. Mais de 50 tem. Nada, 60 cada um tem. Você tem 600 pessoas, 660 para colocar no gabinete dos ministros. Pessoas estão aí, né, fazem parte da máquina pública, dispostas a largarem suas carreiras,
nas mais diversas regiões para migrarem para Brasília para trabalhar em prol do Brasil. Muitas dessas pessoas casadas, né, que a esposa também trabalha, às vezes na região não vai conseguir transferência, com filho, sabe? Fazer toda essa mudança e que sejam alinhadas a um projeto de direita, conservador, que tem uma cosmovisão de mundo cristã. Gente, a mudança, ela vai indo devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. As pessoas que acham que porque elegeram o presidente da República vão conseguir implantar uma mudança em todo um país, cara, tá viajando demais. Tá viajando demais. Aí Moro participou lá, né, da Jovem Pan no Paraná, falou várias coisas, foi tentar explicar o salário dele. A explicação do salário do Moro é a seguinte: ele tá usando o Lula como um pilar de comparação moral. Não, olha só, o Lula ganha mais que eu. Moro explica o salário de 22 mil e compara com o de Lula. Ganha mais o do PT. Ah, então se você ganha menos que o PT, tá beleza. Bacana, bacana. Não vamos questionar. Faça a coisa certa sempre. E ele ainda falou outro absurdo que Bolsonaro comentou na live, que é que ele falou que Bolsonaro celebrou a soltura do Lula. Só falou, cara, esse cara aqui é muito desonesto. Sabe, é muito cara de pau. Moro disse que Bolsonaro comemorou a soltura de Lula em 2019. Aí abre aspas, ó. O presidente não fez nada. E, na verdade, o que a gente sabia, é que o Planalto, o presidente comemorou quando Lula foi solto em 2019 porque ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Hã? Tá louco? Esse cara tá louco. É sempre assim, não, eu ouvi falar, a gente ouviu lá, a gente sabia como. Sabia como, Moro? Quando foi que ele falou isso daí? Não, a gente sabia como. Sabia como. Só acusações vazias o tempo inteiro. Mas segundo aí, né, o garotinho da Jovem Pan, não, isso pode ser o cara aqui que vai enfrentar o sistema. Meu Deus do céu. Aí, olha só. Tem um pessoal que já tem um tempo que eu venho assim dando uma olhada, que é que eles estão falando do Moro. E assim, estão bem caladinhos. Bem caladinhos. Muito caladinhos. Só não estão mais calados do que sobre o Supremo. Sobre o Supremo, assim, é zero comentários. Quando Daniel Silveira foi solto, e depois não pôde, né, dar entrevistas, tudo mais, que é uma coisa assim que deixou muita gente chateada, o partido dele não soltou uma única nota. Eu olhei os políticos assim eleitos, ligados mais à direita, a presidente do partido, olhei aí as pessoas que inclusive estão ocupando cargos de destaque no partido, aí conhecidas dentro da direita, empresário e tudo mais, nada, zero. Por quê? Porque a nova ordem interna no partido não fala nada para tentar baixar o tom em relação ao Supremo. Beleza, bacana. Mas, pô, a galera mal fala do Moro. Você vai ser procuração. Cara, ninguém tá falando quase nada do Moro. Quase nada. Mas quase nada mesmo. Tá muito estranho isso. E aí ontem me deparei com essa entrevista. Sucessora de Jefferson, abre aspas, que Bolsonaro não se corrompa no Centrão. Falei, peraí. Aí já me chamou a atenção. E essa entrevista o próprio PTB tá divulgando. Você vê, ó, peguei do perfil oficial deles. Eu falei, rapaz, pô, 30 anos na política. Bolsonaro tem 30 anos na política, nunca se corrompeu. Gente, olha só. O Fernandinho Beiramar, sabe quem é o Beiramar? Ele falou que não tinha como comprar o Bolsonaro. O Joaquim Barbosa falou, só o Bolsonaro não recebe. Aí agora, o cara vai manchar a vida dele. Agora ele vai se corromper? Não, mas às vezes não foi isso que ela falou. Às vezes não foi isso, vamos dar uma olhada. Separei 3 perguntas. Mesmo com Bolsonaro filiado ao PL e tendo recusado o convite do PTB, vocês estarão com o presidente em 2022? Hoje é Bolsonaro. Pode surgir algum de direita. Já está em aberto. Olha só. Olha o cenário que a gente está vendo hoje no Brasil. Assim, gente, é sério, tem alguma possibilidade de aparecer algum nome ainda hoje de direita? Qualquer chance de vitória? Faz algum sentido isso daqui? Pode surgir. Ainda não surgiu. Ainda não.
Mas fala até, né, que o Sérgio Moro não é de direita, é uma decepção, o presidente ter ido para o PL. Creio que essa escolha vai prejudicá-lo em 2022. Deus ajude que o PL e o PP sejam leais. Bolsonaro perdeu muita credibilidade. Certo. Bolsonaro abandonou Roberto Jefferson? Abandonou. Como disse Roberto, Bolsonaro não recolhe os feridos. Pronto, queria que fizesse o quê? O cara vai lá, fala uns vídeos que assim... Ele se consultou. Os vídeos do Roberto Jefferson são tão bons, que o próprio PTB hoje baixou a bola, baixou o tom. Aí eles tá em silêncio. Mas eles querem que o Bolsonaro vá lá e embarque junto com o Roberto Jefferson. Eles não querem mais falar nada, mas querem que Bolsonaro fale. Você vê que eles estão falando. Aí ele ainda pergunta na entrevista: você vai continuar do ataque do STF? Não, agora mudou. Agora são novas relações que nós vamos ter com o Supremo. Aí vem, ó. O Bolsonaro não recolhe os feridos. Se não surgir outro candidato que represente nossas crenças, estaremos com Bolsonaro. Ou seja, se surgir, vamos desembarcar, sem problema, sem estresse. Se surgir, vamos avaliar. Ele se alinhou com pessoas que não representam a base, é a política. É quem representa é o Roberto Jefferson, né? Que era amigo de toda essa gente. Ele foi preso no mensalão junto com o Valdemar, né? É igualzinho. Você tá vendo assim? É relativizando. O Roberto Jefferson é o mensaleiro do bem e o Valdemar é o mensaleiro do mal. Como se eles fossem diferentes. Mas para que maltratar os partidos que são alinhados? Nunca pedimos nada ao governo. Para o Bolsonaro, o PTB não existe. Mentira. Tem aquela listinha de nomeação que já rodou no passado. Eu falei pro Bob, ele ficou caladinho, nunca quis procurar confusão comigo por causa disso. É assim, né? Pelo amor de Deus, não tem ninguém inocente aqui. Para de que nunca pediu nada. O que deseja Bolsonaro? Que ele tenha responsabilidade, por mais que tenha ido para o PL. Que essas pessoas ao redor dele não seduzam. Se ele não resistir, o PTB não estará com ele. Que ele não se corrompa. 30 anos na política e agora... o Bolsonaro aí... Toma cuidado, viu? Pra não ser seduzido e ser corrompido. Quando era um deputado, tava todo mundo metendo a mão. Ele não... agora, no fim da carreira, no fim de vida, com filho criado, sabe? Já perto assim de... Fala, não, cara, sabe? Passei o bastão... Dei realmente o sangue pelo Brasil, né? Tomar faca e tudo mais. Não, agora que eu vou me corromper. É difícil, né? É a única coisa que é pesadelo todos os dias, mesmo sem nenhum carinho de Bolsonaro. Por que será, né? Por que será? Você percebe que esse discurso já é aquela, sabe, abertura para uma negociação de apoio no segundo turno, num eventual segundo turno? Pensa o seguinte... Bolsonaro não vai para o segundo turno, vai Moro e Lula. Pô, Moro não é de direita, mas sim, né, tem que apoiar alguém e tudo mais. Já está preparando o seu desembarque e PTB vai ser candidato. Eles que representam a verdadeira direita. Então, na hora que o eleitor for escolher, eles já estão colocando o Bolsonaro aliado com pessoas assim que não aprovam, que não têm as mesmas crenças dele. As pessoas que estão com o Bolsonaro não prestam. Não representam os valores do conservadorismo e tudo mais. Eduardo Bolsonaro não representa, Felipe Barros, a Bia Kicis, todas as pessoas. Todos os deputados bolsonaristas que se elegeram com o Bolsonaro, eles não representam. É demais, viu? É demais. É a cara de pau. Aí depois, quando eu falo do PT... você está pegando no pé do PTB. Você está pegando no pé do PTB. Preste atenção na movimentação da galera do PTB nas redes sociais. Aquelas curtidas, impostos assim, coisa, sabe? Aquela crítica construtiva, de forma assim, bem reforçada, mas tudo bem. Sobre São Paulo, a gente sempre vem falando, presta atenção, São Paulo vai decidir muita coisa aí do cenário nacional. O acordo entre Joyce e Datena sobre disputa em 2022. Datena aí parece que já desistiu de se filiar ao PSD do Kassab, o Kassab aí vem perdendo um corpo aí nas majoritárias, né? Governos... Tem a indicar vice, Senado também, está muito focado na Câmara. E aí o Datena já está sinalizando a possível ida para o PSDB. E se for, a Joyce falou que está de boa, não vai concorrer ao Senado. Eu acho que ela já percebeu que ela não vence. E aí o Datena seria o candidato. Mas de qualquer forma ele já falou que ele vai estar apoiando o Dória e o Rodrigo Garcia. Esse é o Datena. Bom, a Band, ela tem contratos, né, com aquele país do chefe do João Dória, do Partido Comunista. Então não é muito de se estranhar isso daí, né? O Datena se aliando com essa gente. Olha isso daqui. Deltinha
diz que PowerPoint sobre Lula foi erro de cálculo. Pronto, vai pedir desculpas. Já vai pedir desculpa. Qual dia, Deltinha, vai pedir desculpa pro Lula? Fala aí. Errou aqui no cálculo. Ele afirmou que a Força Tarefa já tinha feito N entrevistas anteriores usando apresentações do tipo, mas sem a mesma repercussão, né? Pô, a gente passou do ponto, foi mal. Vai pedir desculpa pro Lula. E por que eu fiz questão de trazer essa matéria? Olha o primeiro parágrafo. O ex-procurador Deltan Dallagnol disse, na segunda-feira, dia 29, durante entrevista ao Flow. Uma ida dele em um podcast gerou uma matéria na Folha de São Paulo. Uma ida num podcast já gerou matéria na Folha de São Paulo. Os podcasts, como eu venho falando, são um ambiente assim, extremamente importante, e quem estava lá neles é o Lula. Mas antes de chegar lá, olha isso daqui. O MBL, os lavajatistas também já estão montando sua bancada online. Tem o MBL como um todo, Nando Moura, 3 milhões de seguidores, tem uma média de 250 mil views por vídeo, a média. Tem vídeo que ele ultrapassa 400, 500, 600 mil views. O Arthur também mantém essa média, 250 mil, até mentiu sobre mim, deixei uma resposta dele aqui no canal. Gustavo Lázaro, quase 2 milhões de inscritos, mantém uma média de 100 mil, tem vídeo, a média de 100 mil, basicona no mínimo assim, mas tem muito vídeo que passa de 300, 400 mil views. E o Marcelo Brigadeiro é o mais pebinha, 20, 30 mil views, mas está se juntando. E assim, pessoas que falam meio que pra fora de uma bolha. O Gustavo Lázaro é uma parte que faz conteúdo de React, né, tudo mais. E aí vai colocando um conteúdozinho ali, ó, como quem não quer nada. E aí vamos falar dele. O Molusco, os assuntos mais comentados do Brasil, o que está acontecendo? Assunto do momento. 270 mil tweets sobre Lula no Podpah. Gente falando do Mítico, a forma como o Lula falava do Mítico e tudo mais. Inúmeros perfis verificadinhos das mais diversas áreas, desde o pessoal do mundo aí dos jogos, que só conversam com os jovens, o pessoal aí que, sei lá, ligado à parte de TI, de computador e tudo mais, jornalista, várias pessoas comentando. Quando teve a live da Treta, eu falei, gente, preste atenção nisso. Isso daqui foi um resumo da live. Deixa eu aproveitar até aqui. Olha aqui quantos views nesse exato momento tá. Eu abri o YouTube. O Lula aqui não tá aparecendo para mim na capa. Eu não sigo o Podpah nem nada. A entrevista do Lula neste exato momento, às 7h39 da manhã do dia 3, já conta com 3,2 milhões de visualizações. E quando acaba, na hora que acabar, já tem quase 2,7 milhões de visualizações assim que o vídeo acaba. Chegou a ter 292 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Na média, quem estava vendo ao vivo, e muita gente vai ver depois, tinha nada. Cada pessoa ficou na média de pelo menos 12 minutos vendo. E aí? 12 minutos, no mínimo. E um podcast como esse gera cortes, 1000 cortes, já tem corte com 100 mil views. Isso, porque até visto que acabou bem tarde da noite, imagina ao longo do dia de hoje. Já tem matéria na imprensa e já tem muita narrativa. Muita narrativa. Aí você vê aqui, ó, em comparação. Olha, pra você entender assim em números. Quando o Bolsonaro faz aquela live anunciada de tempos que o Brasil estava parando para ver, que envolvia as urnas, quando a live acaba, se você juntar o canal de Bolsonaro com um pingo nos is, dá 2 milhões. Olha a gravidade desse assunto. O hype que estava sendo criado. O Lula, no Podpah, 2,7. Eu nem sabia que o Podpah existia. É mesmo? Tá aí. Aí você fica dando atenção. Teve gente que me falou, você dá holofotes para o Podpah. Meu pequeno canal, que não é pequeno, meu canal não é pequeno, mas assim, comparado ao Podpah, eu que tô dando holofote para eles. Vocês entendem que eu fico olhando assim, como parte da direita subestima o adversário. Parte da direita acha assim, não, tá tudo normal, nada de errado por aqui. Não, vida que segue.
Aí olha só, algumas coisas interessantes na live de ontem. Olha o valor dos superchats. 200, 500, 500. Eu até pergunto, cara, qual a chance desse comentário vindo alguém do próprio PT? Então, a Bia postou aqui um vídeo, um evento patrocinado. Mercado Livre, Magazine Luiza, Luiza Labs, Jus Brasil e mais umas coisas aqui que eu não conheço. Olha assim, o endosso do evento, grandes empresas. O nome desse comentário, Ian Orestes. Ian Orestes. Tá sendo maravilhoso ver os bolsominions pagando o superchat para tentar aparecer. Foi igual ao podcast do Nicolas. Meu Deus, as pessoas estão dando dinheiro para oposição. Para defender o Bolsonaro. Meu Deus. Assim, eu fico, meu Deus do céu, velho. Aí, olha o Ian Orestes. Ele tá nesse evento. Você vê até o quadro aqui, ó. De Cuba. Isso aqui tem o que a ver? Isso aqui não tem muito a ver com isso daqui. Esse assunto aqui de ocupar espaço, a gente falar mais lá na frente. Aí você vê. Esquecendo, ontem foi um podcast de vídeo. Podcast só de áudio. Na verdade, os podcasts que são reproduzidos dentro do Spotify, no Spotify que é só áudio, o podcast do Lula com o Mano Brown é o episódio mais ouvido no Brasil em todo o ano de 2021. Mas parte da direita acha que não. As redes sociais estão de boa. Vou perder meu tempo aqui fazendo críticas construtivas e brigando com 1.001 pessoas por, sei lá, besteiras. Não faz nenhum sentido. Como eu falei, já tem matéria na imprensa. Folha de São Paulo, dando repercussão. Revista Isto É também. E olha que matéria sensacional, ó. Lula diz que PT errou muita coisa e que Mano Brown acertou ao criticar partido. Ele pega um ícone, um artista que muita gente gosta e fala, pô, ele tá certo. Pô, velho, o Lula tá elogiando Mano Brown. Pô, e o Lula tá falando que o PT errou. Pô, se o PT errou, pô, que bom, né? Tá pedindo desculpas, vai fazer diferente as coisas agora. Pô, acho que eu vou votar no Lula. Ex-presidente também criticou quem sempre pede para que o partido faça autocrítica. Eu nunca vi ninguém pedir para o Fernando Henrique Cardoso fazer autocrítica e tudo mais. O podcast com o Lula teve muita pergunta diretamente falando sobre política. Mas não é assim. Ela falou sobre o Corinthians, sobre os filhos dele e tudo mais. O podcast ele funciona muito como uma mídia de segundo plano. O primeiro plano é ali, é o bate-papo, sabe? Como quem não quer nada. Só que de plano de fundo vão tendo várias ideias que são colocadas na cabeça de quem não tem nada dentro da cachola. Principalmente os jovens. O Técio colocou isso daqui, né? Por que será? Por que será que o Lula escolheu ir lá no Podpah? Aí ele traz a entrevista da Deolane, doutora Deolane. Acho que é viúva do Kevin, esse Kevin e tudo mais. E ela fala absurdo sobre o Bolsonaro. Sobre eu por causa da facada, é um absurdo esse cara maluco e tudo mais. E aí os caras lá endossam, falam, não dá. E aí fala assim, vão trazer o Bolsonaro aqui. O mítico fala, e aí, Igão? Não, de jeito nenhum. Jamais trarei o Bolsonaro aqui. Nunca. Não tem espaço para ele aqui dentro. De boa, coisa privada. Mas o Lula ele queria. Aí quando eu digo que não pode ignorar esses podcasts. Essa garotinha, ela conta com 9 milhões de visualizações. Assim como o Felipe Neto conversa diretamente com os jovens. Aí você vê isso daqui. Isso daqui dá para traçar um comentário assim pra gente tentar, às vezes, ter algum direcionamento. Não é de hoje, quantas vezes eu já reclamei do critério técnico da live do presidente da República e eu sempre falei assim, eu não espero que Bolsonaro, né, ele resolva esse problema. Algum de vocês espera que Bolsonaro chegue lá, compre um computador, compre um microfone bonito, agite a câmera, aprenda a utilizar aí um programa para fazer lives e tudo mais, pode banco bonito, tem um fundo verde. Vocês esperam que Bolsonaro resolva isso? Aí olha só, a live de Bolsonaro, a possibilidade máxima é assistir em HD. Aqui a imagem está comprimida, então fica até um pouco melhor. Olha a live de Bolsonaro. Olha o apelo visual que essa live tem. Principalmente para os jovens. Olha o apelo visual que tem um podcast. 1080p a 60 fps. Eu gravo a 50, né? Padrão NTSC. Olha a diferença. Aquele movimento mais fluido e tudo mais. Qual é mais gostoso de assistir? Obviamente que assistir até a live semanal, que tá falando de assunto sério, vai ter menos gente assistindo.
Mas mesmo assim, gente, esse microfone aqui, você vê, ó, se eu falar aqui bem perto, falar de forma devagar e tudo mais, nossa, até minha voz assim fica parecendo que, nossa, que voz, essa voz do Kim tá até mais bonitinha. Porque se eu falar assim, mais normal, sem me preocupar muito, é o mesmo microfone lá que o pessoal usa, é o melhor microfone do mercado para captação de voz. É caro, não precisa. Mas vai usar um microfone de lapela que você assiste a live e fica aquele som de fundo, barulho. Vocês acham que ajudam? Nossa, eu tenho gente que eu conheço que já jogou meu cara, não dá pra assistir a live de Bolsonaro, me incomoda aquele barulho de fundo. Realmente incomoda. Eu sou doente pelo aquele zumbidinho, não deixar que ele apareça. E cara, assim, coisa mais simples, compra um Blue Yeti assim, R$ 1.000, bota em cima da mesa. Não tem não. Vamos fazer uma vaquinha e dá, se for necessário. Como é que resolve isso? Olha o esforço de comunicação que a oposição faz. Quem eles buscam, tudo mais. Olha a galera que tá ali no entorno do presidente. Pô, cara, na boa. Hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, a coisa mais simples do mundo é você comprar um fundo verde, que ele vem assim, ele vem em formato de círculo. Sabe aquela barraca autoarmável, que você joga a barraca, ela se arma? Quem já viu isso daí? É uma coisa que tem um fundo verde que é assim, você bota na sacolinha, você vai, vem com um pedestal que você dobra, fica desse tamanho aqui assim. Sabe? É uma maletinha desse tamanho. Você abriu, botou um fundo verde, botou 3 luzes também que você fecha, fica desse tamanho. Aí faz uma live Bolsonaro tipo assim a minha. Quer mostrar alguma coisa, quer mostrar alguma notícia, ele bota. Com a captação de áudio decente. Gente, a gente tá em 2021. Tá em 2021. E tá, eu entendo que Bolsonaro se leu dessa forma. A gente tá em 2021. Olha o esforço da oposição. Por mais que a informação é muito mais relevante, um lado está com a verdade, vai cair o braço. Vai cair o braço. Eu não sei de quem é a responsabilidade disso. São as pessoas ligadas à SECOM, Ministério da Comunicação, quem quer que seja. Eu só não acho que é a responsabilidade de Bolsonaro. Eu só não espero que o presidente da República resolva isso daí. Mas você vê assim, ó, olha a disparidade. Vocês não queriam o presidente da República, um negócio assim, pô, uma qualidade assim mínimazinha. Cara, é um investimento assim que é muito de boa. Na boa mesmo. Precisa de nada assim extremamente profissional. A entrevista do Lula rendeu mais de 100 mil novos inscritos só ontem para o Podpah. 100 mil novos inscritos. Então, 4,3 milhões. Tem uma média de visualizações semanais de 5,6 milhões. 290 mil inscritos todos os meses, na média, dos últimos 30 dias. Você imaginou isso daí? Olha a máquina que a esquerda tem, olha a máquina que a direita tem. E por isso que eu digo, olha as redes sociais. E eu vejo assim algumas tretas, algumas pessoas que estão fomentando algumas coisas que só estão fazendo as pessoas na direita assim meio que desistirem. Ah, tá tudo ruim. Ai, Bolsonaro é um traidor. Ai, Bolsonaro é um frouxo. Ah, eu não quero mais saber de política, não. Vou desistir de política. Vou desistir. Enquanto pessoas na direita estão desistindo de comentar sobre política, a esquerda tá avançando, tá tratorando. Quantas vezes também nós falamos, por exemplo, Bolsonaro da entrevista internacional? Gente, o Lula, ele viajou pra Europa. Olha a quantidade de matéria, olha a quantidade de coisa que a gente comentou do Lula só porque ele foi na Europa. Vocês entendem que algumas movimentações, elas geram engajamento? O Lula não vai para a Europa só para conseguir apoio dos europeus. Não, porque vai virar notícia. Porque vai chegar na porta das pessoas, ele não vai pagar nada para a Folha de São Paulo, não vai pagar nada para Isto É, para nada. E não é todo dia que estão chamando ele para entrevista. Ele gera o fato. Bolsonaro é ótimo de gerar o fato, mas na maior parte do tempo a imprensa distorce e joga contra ele. Bolsonaro tem a tia do Zap. Olha a máquina que tem na oposição. E são aquelas coisas assim básicas assim. Cara, só um microfonezinho, um Blue Yeti. Beleza, continua lá a live com a qualidade de imagem meio feia. Mas só um microfone que não faça aquele zumbido de fundo. Quem que a gente tem que pedir assim? Cara, ajuda o presidente. Ajuda lá Bolsonaro. Na boa. Na boa, eu não espero que Bolsonaro com mais de 60 anos entenda sobre isso, né? Pelo amor de Deus. Aí você vê, a imprensa passa o dia atacando o presidente, a oposição tem essa máquina de propaganda, e quando acontecem algumas notícias boas, como, desculpa, notícia boa não, isso aqui não é bom, a gente não torce por inflação, mas assim, notícias que meio que provam que a imprensa está mentindo, ou pelo menos está tentando criar uma narrativa contra o governo, nunca tem repercussão. Inflação na Europa atinge maior nível em 25 anos.
E o Carlos pergunta, será que a culpa na inflação europeia seria de Bolsonaro também? A culpa é dele? Porque no Brasil a culpa é de Bolsonaro. Mas na Europa inteira, está no nível mais alto em 25 anos. E a imprensa não dá repercussão nisso. Porque senão a narrativa não cola. E aqui estava a questão da Venezuela. Estava em vídeo porque o Carlos tinha trazido lá no Twitter. Eu achei interessante um aspecto. Que ele fala o seguinte, ó, rompimento total com a Venezuela trouxe prejuízos econômicos e diplomáticos ao Brasil. Diz estudo. Olha só. Brigar com a Venezuela não foi bom. Nossa, né? O Brasil tinha... Nossa, assim, prejuízos diplomáticos, né? Perdeu apoio aí de um partido comunista ligado ao Foro de São Paulo. Olha o absurdo que a Rede Globo tenta imputar na mente das pessoas. É cristalino para onde esta imprensa quer levar o Brasil, com seu pensamento fixo de seu compromisso somente com algo que não é com a informação. A ditadura venezuelana, apoiada pelo PT, caminha a passos largos para se tornar já em 2021 o país mais pobre da América Latina. E a Globo está reclamando. Aí nesse aspecto, olha só como são as coisas. Uma coisa que não tem nada a ver com nada com essa questão da Venezuela, que tentou imputar uma narrativa. Aquele tipo de matéria que a inflação, para mostrar, ó, o mundo tá na inflação, que iria ajudar Bolsonaro, né? Pô, realmente, a culpa do Brasil tá sendo desse jeito, não é de Bolsonaro. Inclusive foi ele que era o único cara que lutava contra o Fica em Casa. No âmbito do executivo, né? Governadores. Ninguém queria. Prefeitos também não. Mas o presidente queria. Que as pessoas continuassem trabalhando. E aí, nesse aspecto, eu tava passando lá no Twitter. E eu me deparei com a notícia que, quando passou a primeira vez, não bateu estalo assim em minha cabeça. Mas que se isso não tivesse acontecido, a gente ia estar hoje num caos. Num caos. Bolsonaro não seria o geno a nível Brasil. Ele ia ser o geno mundial. E o que é que eu tô falando sobre? Promessa que os fertilizantes não vão faltar. Rússia garante a ministra Tereza Cristina a exportação de insumos ao Brasil. Tereza Cristina comemora sucesso em negociações por fertilizantes da Rússia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu com autoridades e empresários da Rússia em Moscou para falar sobre o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Eu tinha esquecido, a gente ia comentar uns 2 meses atrás dos problemas aí ligados às cadeias logísticas, desde do problema lá que teve com o navio, o Ever Given, desde aquele problema do navio, do canal de Suez, o problema que relaciona também as questões de contêineres e tudo mais, aumento do frete, e como estava impactando também, e não só isso, a crise energética, aumento de valor, os problemas que isso a gente não chegou a falar de forma mais profunda, o gás russo, a relação com a Europa e tudo mais. E a gente apontava o seguinte, que o mundo estava caminhando por um problema de falta de fertilizantes, que em sua grande parte dependem de alta demanda energética para você produzir fertilizante. De um alto uso energético, e o mundo passando por uma crise. Lá os comunistas tendo que fechar alguns pontos, tá faltando carvão, eles brigaram aqui com a Austrália. A Tereza Cristina ela saiu do Brasil para ir na Rússia para garantir que não vai faltar fertilizante. Aí agora pensa, se falta fertilizante no Brasil, o agro é o que sustenta o Brasil. O agro. Aí o agro, imagina, o problema do agro, uma base de apoio do presidente, e aí isso impactar diretamente na oferta de comida, eu não acho que faltaria para o mercado interno, e no preço da comida. Imagina, comida é cara e falta comida. Um problema de oferta de comida ia repercutir lá o asiático passando fome, no europeu passando fome, nas pessoas passando fome. A comida quem produz é o Brasil. Aí a Cristina vai lá. Olha assim, a importância dessa movimentação da ministra. Ela garantiu que o mundo não vai passar fome. Pelo menos a parte do mundo que o Brasil alimenta. Agora imagina se ela não conseguisse ter resolvido esse impasse. Faltasse fertilizante. Imagine o caos internacional. Bolsonaro, o geno, tá deixando pessoas passar fome ao redor do planeta. Bolsonaro não só tá deixando o brasileiro passar fome, como o americano, o europeu e todo mundo. Não dá. Então, assim, esse tipo de coisa a imprensa não dá nenhuma notoriedade. Esse tipo de assunto também, assim, ele não tem apelo. Como eu digo, a direita ainda está presa em ver a invertida que a Amanda Klein tomou no último programa da Jovem Pan.
O Carlos ele comenta sobre a questão lá da Venezuela e continua falando, ó, mais de 600 mil pessoas massacradas, mais de 600 mil massacrados venezuelanos fogem pelas fronteiras em busca de um prato de comida em solo brasileiro, além da castração de todas as liberdades do seu povo e da imprensa. Esse tipo de veículo de informação, com seu diário jogo de palavras, inverte a realidade que um leigo chega a pensar até que o comunismo é algo bacana. A galera pensa nisso aí, cara. Assim, ó, o caminho é doloroso e o amadurecimento por parte de todos nos faz urgente. Caso contrário, muito brevemente, provaremos o que muitos dos nossos vizinhos, países outrora riquíssimos, hoje devastados pelo socialismo, nos mostram diariamente. Se as pessoas não despertarem. E aí Bolsonaro falou a questão, ó, tô indo na Rússia. Putin convida Bolsonaro para visitar a Rússia. Quem vem acompanhando a coisa, esse conflito energético, o Putin basicamente fechou ele falando, o gás aqui acabou, não tem. Vai assim, né, tá esperando lá a Alemanha se resolver para ver, renegociar com a União Europeia como um todo, os preços lá pipocando. Só uma matéria essa semana que você tomar um banho, se não me engano, de 3 minutos, ou era 10 minutos, bota 10 minutos na Noruega, tava custando 3 euros, um banho. Quanto é que tá um euro? R$7? Então, R$21 um banho de 10 minutos por causa do preço. E, diferente do Brasil, esses países do norte, agora no final do ano estão no inverno. Lá neva. Meu amigo, eles querem botar no mínimo um aquecedorzinho em casa para não ficar batendo o queixo. Imagina o gás ligado o dia todo. E o Bolsonaro tá indo lá, conversando com o Putin. O Brasil vai ocupar, inclusive, uma cadeira no Conselho de Segurança da ANA, assim, um conselho rotativo, assumindo o papel, mas isso aqui ninguém comenta. Porque isso daqui vai favorecer o governo Bolsonaro. Aí, no agro, você vê, né? Gravou um vídeo, não sei quem gravou, mas o rapaz está em Dubai mostrando, olha só. Olha a carne brasileira aqui. Olha a carne brasileira aqui. E nessa visita aqui da Tereza Cristina, eu acho que eu não coloquei aqui, mas ela ainda conseguiu acertar com a Rússia pelos próximos 6 meses, abrir uma reserva de mercado para o Brasil vender 300 toneladas de carne, o que pode tirar o Brasil, né, da dependência do mercado comunista. O pessoal quer romper do dia para a noite, mas tem que ter para quem vender, né? Tem que ter para quem vender. Isso a imprensa não comenta. Não é importante. Petrobras vende primeira refinaria do Brasil por 10 bilhões de reais. O negócio foi adquirido por grupo dos Emirados Árabes. Olha só! Quase meia-noite e nada. Vocês repararam que os liberais, que criticam Paulo Guedes 24 horas por dia no Twitter, não fizeram um comentário sobre a venda bilionária da refinaria RLAM? Não ligam para o Brasil. São apenas ligados aí, né? Cada linha de político que melhor paga por post. Aqui tá cheio. Olha isso daqui. Olha quanto Bolsonaro sofreu em 2019 sendo acusado aí pelo tal derramamento de óleo lá no Nordeste. Era culpa de Bolsonaro, blá, blá, blá. Olha que o prazo do Nordeste não é brasileiro, afirma Bolsonaro. Afirma, mas não tem provas, não revelou de qual país veio e tudo mais. Aí ontem, Polícia Federal, navio de bandeira grega foi o responsável por manchas de óleo. Tá vendo aí? Tá vendo aí que não tem nada a ver com o Brasil? Não vai dar tempo, acho que não vou falar direito a questão da PL 2630. O André Porciúncula conta. Acabei de ser oficialmente notificado que fui denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Parece que quebrar o monopólio sindical da Lei Rouanet e impedir o seu uso como propaganda política e ideológica é um crime contra a humanidade. Acreditem, as testemunhas de acusação arroladas na denúncia feita na comissão são Wagner Moura e a Daniela Mercury. Pronto. É basicamente as testemunhas da Rede Globo. Vai chamar a Rede Globo para testemunhar contra o André. Com esse daqui, eu acho que agora tem 79 processos. Né? Inquéritos, tudo respondendo. Mas tem gente que passa o dia. Assim, uns passam calados, tudo bem. E outros batendo aí no pessoal da cultura. Esse pessoal da cultura não faz nada, só fica no Twitter o dia inteiro. Não vou comentar. E olha só isso daqui de forma bem rápida. Merval Pereira, ele se tornou o novo presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele está sendo criticado pelo Tiago Amparo, jornalista da Folha, falando, peraí, qual o mérito literário que o Merval Pereira tem? Não sei, eu sei que ele conseguiu, ele está ocupando espaços. Que a direita aí não vem fazendo.
É interessante falar do Merval. Naquela entrevista que o Jair deu na época das eleições, que ele mostra a canela lá na Globo News, e a Mirella então tá com um ponto no ouvido, o Merval fez aquela pergunta lá, assim, arco-íris, eu já disse, eu não sei se você é, eu não sei se você é, talvez você seja e tudo mais, então não é um problema contra ninguém. E o Merval Pereira é aquele cara que elogiou as coxas do Lula. Aí, ó, as coxas do Lula. As coxas saradas de Lula transformaram-se em objeto de desejo de homens e principalmente de mulheres. Esse é o novo presidente da Academia Brasileira de Letras. E por que eu estou falando sobre isso daí? Sem mais de ocupar espaço, eu trouxe uma coisa lá atrás sobre... Não era sobre o Deltan, que eu falei, isso aqui a gente vai comentar depois. Nossa, minha memória tá ruim. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar. Ah, tá, lembro. Aquelas coisas de Bolsonaro. Tá botando uma pessoa aqui, uma pessoa em acolá, uma pessoa aqui, uma pessoa em acolá, mas ainda faltam quadros. Olha isso daqui. Para não ficar só, a base evangélica. Pô, mas a base evangélica são várias igrejas, tem muito político, tem vários anos. Pô, mas e nós, os super conservadores? Bom, eu acho que ninguém vai discordar que o Marcos Polon é um conservador. Eu já falei várias vezes, fiz questão, eu não faço live, fiz questão de trazer o Marcos Polon aqui, porque eu acho um case de sucesso dentro da direita. Enquanto o pessoal, Bolsonaro, frouxo, covarde. Olha o Marcos Polon, rapaz. Estava sentado com o senador Roberto Rocha. Ele é apenas um advogado que se juntou com um monte de maluco, defensor, né, de ter seu direito de se defender. Se juntaram, fundaram um grupo pró-armas e estão aí. Na época que teve lá, olha só, o pessoal reclama que Bolsonaro não faz nada. Quando o Bolsonaro fez o decreto, lá dos armamentos 4, que tava para derrubar esse pessoal aqui do pró-armas, eles foram lá para Brasília, conseguiram não só impedir que fosse derrubado no Senado, como o Polon conseguiu uma audiência com Alexandre de Moraes, que pediu vistas. Olha só. Mas quem realmente vai salvar o Brasil é o tuiteiro super conservador que xinga Bolsonaro 24 horas por dia. Isso aqui é um exemplo de mão na massa, de organização, de resultado. Aí tá lá, ó, tava com o senador Roberto Rocha sobre o PL 3723. Parabéns, Marco Polon. Parabéns. Parabéns a todo o pessoal do pró-armas, mostrando como é que se faz. Isso é ocupar espaço. Ah, ele tá conversando com o Roberto Rocha. Vai ver qual parte do Roberto Rocha. Ah, mas o Roberto Rocha não é conservador. Ele não tá nem aí. Ele tá lutando pela pauta dele. Ele vai conversar com quem ele precisar conversar. Né? Aí eu vejo isso daqui. Carla Zambelli, junto com o Danilo Balas, tomaram uma iniciativa importantíssima. Parabéns, Carla Zambelli. Elas atuaram aí, o Dória representou o Dória no Ministério Público por alugar um prédio de aliado tucano para aí o programa do Bom Prato. E aí você vê, né? A própria Folha de São Paulo diz, ó, parlamentares afirmam haver fortes indícios de malversação de recursos públicos para o povo paulista, do povo paulista. Uma ação real que a gente espera os deputados. Aí a Zambelli postou isso ontem às 4h30 da tarde, tem 1000 curtidas. Sabe quando eu digo para vocês que vocês dão direcionamento para os deputados? Quando a Carla Zambelli faz um post, olha, o Caio Coppola vai voltar amanhã para Jovem Pan. Eita, 10.000 curtidas. Aí quando a Carla Zambelli mostra o trabalho dela, um trabalho assim, meu Deus, obrigado, Senhor, 1000 curtidas. Aí você acha que ela vai ficar fazendo o que nas redes sociais? Sendo que ano que vem de eleição tem que ter engajamento, engajamento gera voto. Ninguém quer saber, cara, do trabalho parlamentar. O povo quer ver a Amanda Klein tomando invertida na Jovem Pan. 1000 curtidas. Meu Deus, ela tá indo lá. Olha o que o Dória tá fazendo. Tá representando o cara no Ministério. Ah, tô nem aí. Quero ver a Amanda Klein tomando invertida. Vocês têm o poder de dar engajamento. Conforme você dá engajamento para uma coisa, aquela pessoa ela continua desenvolvendo um trabalho naquela área. Valoriza esse tipo de ação. Parabéns, Carla Zambelli. Parabéns, Danilo Balas. É isso daí. É o que a gente espera dos deputados. Então vai lá, compartilha esse tipo de conteúdo. Mas não. Pô, cara, assim as pessoas estão presas em 2018. Estão presas nas mitadas contra as lacradas até hoje. Se não for de mitagem e lacragem, não pega atração. Pela primeira vez em 7 anos, setor público tem 3 meses seguidos de superávit. Vou passar um pouquinho de hora hoje. 3 meses seguidos de superávit. Aí falar um pouco aqui da questão das fake news. Nem vou começar aqui, já vou começar aqui, ó.
Felipe Barros fala o seguinte: votei contra o texto relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, sobre internet, resumidamente pelas razões. Primeiro, por não trazer conceitos objetivos do que é notícia falsa, o que é desinformação e discurso de ódio. O que é isso daí? Não sabe. Quem vai decidir é a justiça. Não impor limites à moderação de conteúdo feito pelas plataformas. Não, eles vão fazer o que eles quiserem. E agora vai ter o respaldo da Constituição. A proibição de contas de agentes públicos de bloquear contas ou limitar comentários. Você já está tirando a liberdade do... Não, você não pode. Mas a conta minha é privada. Não importa. Ah, mas por que o político iria bloquear alguém? Gente, não é questão do político. Começa com o político, depois passa a ser você. Depois passa a ser você. E aí vai indo. Aí vai o político, depois o funcionário público, depois não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco você não pode mais bloquear ninguém, nem limitar comentário. Você não pode. Talvez outros grupos possam, porque são grupos que sofrem, sabe, diretamente com discurso de ódio e tudo mais. Uma vez que você perde uma liberdade, assim, eles vão pra próxima, e pra próxima, e pra próxima, e pra próxima. E não para. Um ponto positivo. Conseguimos, conversando com o relator, incluir a extensão da imunidade material dos parlamentares às redes sociais. Uma consequência natural da Constituição, né? O que os parlamentares também falam nas redes sociais tem que ser aí a mesma coisa da Constituição, né? A imunidade parlamentar. Aí o que o Daniel Silveira fez, né? Não ia ter conversinha. Na lei, que as redes sociais também, sabe, tem o mesmo valor na hora da imunidade parlamentar. Pelo menos isso conseguiram colocar nesse relatório. Mas ainda assim espero que seja derrubado quando chegar no plenário. Aí você vê, ó, o grupo avança com a proposta. O projeto determina que os provedores de redes sociais, serviços e mensagens criem um órgão de autorregulação. Um órgão com capacidade de controle, tipo uma CVM, tipo um CAD, e quem vai ser o responsável por esse órgão é a iniciativa privada. Meu amigo, como é que esse órgão vai funcionar? Até que ponto? Até onde ele vai poder ditar ou não as regras de compliance das redes? O pessoal do PCdoB não tinha como entregar o bom, né? Também transforma em crime com pena de prisão de 1 a 3 anos e multa disseminar mensagens por meio de robôs ou recursos, a gente já sabe, olha só, passíveis de sanção criminal que causem dano à integridade física das pessoas ou sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Caberia ao judiciário determinar o que se sabe inverídico. O judiciário que vai determinar o que é mentira ou não, porque não deixou assim bem claro o que é desinformação, o que é mentira, o que é discurso de ódio. Não, vai ficar a par do judiciário. Principalmente quando diz respeito aí ao processo eleitoral. A proposta também determina que os detentores dos direitos de conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores deverão ser remunerados, exceto quando se tratar de simples compartilhamento, como em redes sociais. Então, se alguém utilizar alguma matéria da empresa, tem assim, peraí, mas as pessoas compartilham o dia todo, como é que realmente isso vai funcionar? Não é estipulada, porém, a forma nem a monta dessa remuneração. Já está criando até um caminho para financiar a imprensa tradicional, né? Que tem um lado... O projeto determina que o poder público não pague publicidade em sites e contas em redes sociais que promovam discursos violentos. Mas assim, tá, a pessoa faz uma postagem que não agrada a ele, esse site já fica classificado como um site que promove porque ele fez uma postagem que tal pessoa não gostou? Ou são 2 postagens? Ou são 3 postagens? Quantas postagens até aquele site assim recebeu o carimbaço que site proibido? Site proibido. Esse site aqui o governo não pode colar. E se o governo não pode colar, já é uma tendência também para pessoas do mercado privado estarem proibidas. Porque você vai estar fazendo isso daqui. Aí nas regras de compliance da empresa aí, rapaz, essa empresa aqui ela não compactua com SG, com isso, com aquilo outro. Olha a confusão que estão criando com esse relatório. A gente ia comentar sobre isso ontem. Estamos comentando hoje. Vocês viram esse assunto tomar repercussão nas redes sociais? Sendo que a direita diz que Bolsonaro não luta pela liberdade delas. E o que foi eu comentei? Olha o que Bolsonaro falou no seu ato de filiação, né, que depender dele não vai ter nenhuma regulação da mídia. Falou pro Lira, falou Lira. Ano que vem tem CPMI das fake news. PL, PP e Republicano juntos tem 13 assentos. 13 são tripé de Bolsonaro. Aí na hora que se a Viola não cantar, se a direita conseguir realmente levar para a CPMI das fake news os casos de mentira verdadeira, o discurso de ódio da esquerda, e a CPMI acabar e acabar sendo uma vitória, será que o pessoal vai atribuir algum crédito a Bolsonaro pelas alianças que ele vem formando e tudo mais? Ou só irão falar de Bolsonaro quando for hora de jogar pedras? Fica com essa reflexão, né?
E fica também com a reflexão sobre, cara, pelo amor de Deus, alguém lá responsável pela parte técnica da live, por favor, nada um microfone decente pro presidente. Sabe, não vai cair o braço. Não vai. O microfone de lapela, beleza, mas ainda fica aquele chiado de fundo. Já tá melhor do que quando era o microfone da câmera. Enfim. Lembra de curtir e compartilhar? Só tenho vocês, realmente, para curtir e compartilhar. Se inscreve nas minhas redes, no Twitter, lá no Telegram. E se apoiar meu trabalho, considere se tornar membro aqui do canal ou me apoiar através do Patreon, que o link tá sempre aqui na descrição. É isso daí, a gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.